Olá! Sejam bem-vindos ao canal Genialidades do Esporte. Peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Diego Maradona, de 1960 a 2020. Diego Armando Maradona é um dos nomes do futebol mais conhecidos no mundo todo. O jogador argentino fez enorme sucesso e se tornou um ícone jogando como meio-atacante e segundo atacante. Conhecido mundialmente como Maradona, foi o maior jogador de futebol argentino de todos os tempos. Nasceu em Lanús, nas proximidades de Buenos Aires, e iniciou sua carreira jogando pelo Argentinos Júniors. Teve uma trajetória de vitória pela seleção argentina, conquistando a Copa de 1986, disputada na Espanha. O clube onde ele foi mais vitorioso foi o Napoli da Itália. Faleceu no final de 2020, em consequência de uma parada cardiorrespiratória. Durante seus 60 anos de vida, Maradona ficou conhecido pelo brilhantismo e talento no futebol, mas sempre teve a carreira cercada por polêmicas, dentro e fora do gramado. Mesmo com situações que traçaram em sua trajetória um perfil de uma personalidade pública cercada por irreverência, discussões e controvérsias, Maradona é considerado um deus na Argentina e muito querido pelos apaixonados pelo futebol em todo o mundo. Infância. Filho de Diego Maradona, pai, e Dalma Salvadora Franco, ele teve 5 irmãos: Hugo, Raul, Rita, Cláudia, Elza, Maria Rô e Ana Maria. A família era pobre, e Dieguito, como era carinhosamente chamado, cresceu de forma humilde na periferia de Vila Fiorito, em Buenos Aires. O primeiro contato com a bola de futebol foi nas ruas da vila, onde Maradona começou a destacar-se em meio aos garotos da vizinhança. Era habilidoso, veloz e fazia dribles com inteligência. Foi assim que conseguiu destacar-se nos campeonatos amadores, atuando pelo Los Cebolitos, equipe de futebol amador afiliada ao Clube Argentinos Júniors. Carreira. Maradona atuou como meia-atacante, era canhoto, e tinha 1,65 metros de altura. Marcou 345 gols em sua carreira, atuando em 680 jogos por 6 clubes e pela seleção argentina. Pela seleção, foram 91 jogos e 34 gols. Argentinos Júniors. Com seu destaque jogando no futebol amador, aos 15 anos de idade, o garoto conseguiu espaço no time profissional do Argentinos Júniors. O que mais se escuta falar é que, desde muito jovem, ele impressionava a todos que o viam jogar e atraía um grande público para assistir às partidas das quais participava. Prova disso é que ele foi convocado para compor a seleção de seu país aos 17 anos, sendo, até hoje, o atleta mais jovem a vestir a camisa da seleção argentina. Logo no início da carreira, o jovem jogador já começou a ser considerado um fenômeno do futebol local. Em 1979 e 1980, ele começou a conquistar as artilharias dos campeonatos nacionais, e foi eleito, pelos 2 anos, o melhor jogador de futebol da América do Sul. Seu talento ajudou a equipe do Argentinos Júniors a chegar ao 2º lugar do Campeonato Nacional em 1980, sua melhor colocação até aquele momento, e, com isso, outros clubes começaram a interessar-se pelo atleta promissor. Boca Juniors. Em 1981, o Maradona foi transferido para o Boca Juniors, o maior time da Argentina, ao lado do River Plate. No entanto, uma cláusula no contrato proibia que o jogador enfrentasse sua primeira equipe em jogos oficiais. Por isso, foi realizado um amistoso entre Boca Juniors e Argentinos Júniors para a estreia de Maradona. Jogar no Boca Juniors era um sonho para Maradona, que alimentava o desejo, vivido desde a infância humilde, de atuar pelo clube. Na mesma época, o rival River Plate também tentava a negociação com o atleta. A história de Maradona com o Boca Juniors foi muito marcante, mas isso dependeu de um grande esforço da equipe. Para conseguir pagar o salário do craque, o Boca teve que realizar vários amistosos, além das partidas oficiais. Esses jogos sempre atraíam um grande público, o que ajudou a equipe a manter o jogador. A primeira partida oficial foi contra o Talleres, de Córdoba, e o Boca Juniors venceu por 4-1, com 2 gols do camisa 10, Diez, como é muito chamado, levando quase 70 mil pessoas ao estádio La Bombonera para ver sua atuação. No ano de 1981, Maradona ajudou o Boca a chegar ao título metropolitano,
após 5 anos em que o clube não levantava uma taça. Ainda nesse ano, ele contribuiu para aumentar mais ainda a rivalidade entre Boca e River, marcando gols contra o adversário em todos os clássicos realizados. Assim, a carreira internacional abriu as portas para ele. Barcelona. A equipe do Barcelona, na Espanha, também vivia no momento uma carência de títulos. Em 1982, levou o atleta em uma transação de mais de 7 milhões de dólares, recorde da época. No entanto, a passagem do atleta pelo clube espanhol não foi a mais brilhante, e por lá começaram as primeiras polêmicas envolvendo seu nome. Logo na primeira temporada, o jogador contraiu hepatite e acabou fora das partidas por 3 meses. Depois, conseguiu, com o Barcelona, vencer a Copa do Rei contra o grande rival Real Madrid, marcando gols nas 2 partidas. Em sua segunda temporada no clube, acabou sofrendo uma fratura no tornozelo após uma entrada desleal de um jogador rival. A lesão deixou Maradona fora dos jogos por mais de 3 meses. Em sua volta, novamente na disputa da Copa do Rei, na final contra a equipe do Atlético, o time de Maradona perdeu o título por 1-0 e fez com que o jogador se revoltasse, gerando uma confusão generalizada entre os atletas. Mais 3 meses de suspensão foram designados ao jogador, que já não tinha uma boa relação com a diretoria do clube. Com as intercorrências enfrentadas entre Barcelona e Maradona, a equipe catalã decidiu abrir mão do jogador e negociá-lo com outra equipe de menor expressão na Europa. Anos depois, Maradona declarou que vários problemas enfrentados por ele começaram durante o período em que estava no Barcelona, entre eles, o uso de drogas. Napoli. A nova equipe de Diego seria a Società Sportiva Calcio Napoli ou simplesmente Napoli, na Itália. A equipe era considerada pequena, e os torcedores ficaram extasiados com a notícia da chegada de Maradona. Sua apresentação ao público foi feita no estádio São Paulo, aonde chegou de helicóptero. Logo nas primeiras temporadas de Maradona na equipe, o clube começou a terminar os campeonatos em posições melhores. Na temporada entre 1986 e 1987, ele deu o primeiro título de Série A da Napoli, ainda por cima, contra a Juventus, grande rival da equipe. Nesse período, Maradona estava consagrado mundialmente, já que a Copa do Mundo de 1986 havia contribuído para que ele ficasse ainda mais conhecido. A seleção argentina foi a campeã, e Maradona, eleito o melhor jogador do torneio mundial. Napoli também conquistou o primeiro título continental com Maradona. Em 1988 e 1989, a Copa UEFA foi garantida pelo clube italiano, com destaques para a dupla de ataque formada por Maradona e pelo brasileiro Careca. Na equipe, ele conquistou títulos importantes, a paixão da torcida italiana, além de ter ido ao auge da carreira como campeão do mundo. Contudo, também foi nesse período que ele começou a enfrentar grandes problemas na vida pessoal. Um dos episódios polêmicos envolvendo Maradona nessa época foi o fato de que, aproveitando-se de sua popularidade, ele convocou a população de Nápoles para torcer pela Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 1990. O grande problema é que a partida seria justamente contra a Itália, que, ainda por cima, era a sede do Mundial. A população do sul da Itália, como os napolitanos, sofre preconceito de italianos do norte, de cidades consideradas mais desenvolvidas e industrializadas, como Milão e Turim. Esse preconceito é histórico e remonta aos tempos da unificação italiana, no século XIX. A convocação de Maradona colocou gasolina nessa rivalidade entre o sul e o norte da Itália. Os torcedores das outras equipes, já ressentidos pela ascensão do Napoli, criticaram mais ainda o craque, gerando um grande debate nos jornais locais. Ao fim, a seleção argentina de Maradona acabou eliminando a Itália, mas a campeã daquele ano foi a Alemanha. A partir desse episódio, outros graves problemas envolvendo a vida pública do atleta começaram a surgir. Nem mesmo o período de lesões e indisciplina vivido na Espanha havia sido tão grave. Em 1991, em um exame antidoping, foi detectado o uso de cocaína, e o vício do jogador começou a tornar-se público. No período, o jogador ainda foi denunciado por estar ligado a uma máfia local e acabou sendo suspenso do futebol por mais de um ano. O uso das drogas continuou assombrando a carreira do jogador,
que começou a sofrer também com a depressão e mais problemas pessoais, chegando a ser preso em Buenos Aires. Anos depois, após o craque ter saído do Napoli, o clube chegou a afirmar que ele já havia sido salvo do exame outras vezes, tendo trocado a urina dos jogadores. Antes disso, no fim da temporada de 1986, ele já havia passado por outros problemas fora de campo. Maradona teve seu primeiro filho, Diego Júnior, com sua ex-empregada. Na época, não quis assumi-lo, mas a paternidade foi confirmada anos depois. Já em 1989, Maradona casou-se com Cláudia Villafane, com quem teve a segunda filha, Giannina. O fim do contrato com o Napoli acabou sendo conturbado por problemas entre o atleta e a diretoria do clube, mas, com a intervenção da Federação Internacional de Futebol, FIFA, Maradona conseguiu sua liberação. Sevilha. O novo destino de Maradona seria, mais uma vez, a Espanha, para atuar pelo Sevilha, mas o contrato durou pouco. Ele ficou apenas na temporada de 1992-1993, e a passagem não teve momentos marcantes. O atleta estava acima do peso, e o clube chegou a colocar detetives para vigiar suas saídas noturnas. Newell's Old Boys. Voltar para seu país de origem foi a decisão de Maradona. Escolheu o Newell's Old Boys. A passagem foi mais curta que no Sevilha, apenas 5 jogos na temporada 1993-1994. Uma série de lesões fez com que o contrato fosse rompido. Mais uma vez, Maradona enfrentou problemas com o físico e as drogas. Torcedores e imprensa chegaram a pensar que ele estava abandonando a carreira. No meio das confusões que enfrentava, chegou a atirar em repórteres com uma espingarda de ar comprimido. Maradona retornaria ao Boca, em 1996, para encerrar a carreira como jogador. Após enfrentar inúmeros problemas, o jogador ainda retornou ao clube do coração, o Boca Juniors. Lá fez dupla com outro conhecido craque, Canidia, com quem, no torneio Clausura, em 1996, comemorou um dos gols com um beijo na boca. A cena é relembrada até os dias de hoje. Apesar de tudo, o eterno camisa 10 já não estava mais em sua melhor forma. Encerrou sua carreira em 25 de outubro de 1997, jogando pelo Boca no estádio Monumental de Núñez, contra o River Plate, no Superclássico. O Boca venceu por 2-1, mas Maradona não marcou gols. Atuou somente no primeiro tempo e foi substituído por um futuro craque, Riquelme. Maradona trabalhou como técnico de algumas equipes antes mesmo de encerrar a carreira como jogador e, depois, comandou a seleção argentina, chegando a comandar a equipe na Copa do Mundo de 2010. A passagem de Maradona pela seleção também foi conturbada. Ele tirou a faixa de capitão de Riquelme para passá-la a Mascherano. A relação entre Maradona e Riquelme não ia bem, e o jogador chegou a pedir dispensa da seleção. Na Copa, a seleção comandada por Maradona chegou a ir bem nos primeiros jogos, mas caiu para a Alemanha nas quartas de final. Sempre polêmico, Maradona também opinava em questões políticas sem medo de críticas ou divergências. Comunista assumido, era amigo de Fidel Castro e, inclusive, tinha uma tatuagem do ex-presidente cubano na perna. Ele também tatuou o rosto do revolucionário argentino Ernesto Che Guevara em seu braço. O craque relembrou que a amizade com Fidel surgiu no período em que esteve em Cuba cuidando da saúde. Mostrando um estado de saúde muito debilitado, Maradona passou por uma cirurgia cerebral em 3 de novembro de 2020. A cirurgia visava a remoção de um coágulo. O quadro do ex-jogador agravou-se nos dias que se sucederam e, em 25 de novembro de 2020, ele faleceu por uma parada cardiorrespiratória enquanto dormia. A notícia comoveu fãs no mundo inteiro. Na Argentina, foi decretado o luto de 3 dias, e milhões de pessoas saíram às principais ruas e aos estádios de Buenos Aires para homenagear o ídolo, além de tentarem uma despedida no velório da Casa Rosada. E esse foi o nosso craque de hoje. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, para não perder nenhuma novidade.